Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Netflix e hoje nós vamos conversar sobre o perfil do paciente. Como que o perfil do paciente pode me fazer fechar ou não fechar algum tratamento da harmonização facial. Se você não identifica que tipo de paciente ele é, dificilmente você vai conseguir ter uma conexão com esse paciente para oferecer o que realmente é melhor ou ele busca naquele momento. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa pode entender assim, Natália, mas então, dependendo do meu paciente, se o meu paciente tem um perfil gastador, tem um perfil de querer fazer muitas coisas, ele é ansioso e ele quer fazer vários procedimentos, aí eu vou vender muita coisa para ele. Se ele é um paciente, digamos assim, mais mão fechada, eu vou oferecer menos coisas para ele. Ou se ele tem menos condições, eu vou oferecer menos coisas para ele. Não! Definitivamente não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é você conhecer o máximo do seu paciente para entender de que forma você vai abordá-lo para que ele entenda a importância do que você tem a oferecer para ele e, logicamente, você sempre vai oferecer algo que seja bom para o seu paciente, que ele tenha resultados e que ele realmente precise. Porque isso não se mantém, né? Se você oferecer algo assim, o seu paciente não precisa, ou você não entregar resultados, você enrolar o seu paciente, você vai vender só uma vez para ele. Você vai vender uma vez e esse paciente não volta mais, não te indica e ainda fala mal de você para vários outros pacientes. Então a ideia é assim, por exemplo, tá? Paciente que tem um pouco de preconceito de fazer procedimentos estéticos, ou às vezes ele não julga que seja merecedor. Tem muitos pacientes que falam assim, não vou gastar todo esse dinheiro comigo, tem que colocar os meus filhos, enfim, outras coisas são prioridades. Ou que ele tem um preconceito mesmo e fala assim, a gente tem que envelhecer, tem que saber entender que é a nossa idade e tá tudo bem, né? Então esse paciente, geralmente é um paciente que ele não gosta muito dos procedimentos que chamam muito atenção, dos procedimentos que vai mudar muito o rosto dele, né? Que ele vai sair do seu consultório completamente diferente de como ele entrou. Isso não é o perfil desse paciente. Esse paciente, ele quer algo mais natural, ele quer algo que vai mais aos poucos, ou ele nem acha ainda que ele deva começar nessa área. Então, como que você vai abordar esse tipo de paciente, com esse perfil? Esse é o paciente, gente, que você vai começar a falar com ele sobre procedimentos que tenham uma ideia de fazer com que o próprio corpo reaja, com o seu próprio organismo vá produzir algo que ele deixou já de produzir. Então você vai conversar com eles assim, olha só, paciente, você sabia que depois dos 30 anos de idade a gente já não produz mais colágeno e a gente vai perdendo 1% pelo menos do colágeno que a gente tinha gradativamente, e aí cada vez a gente tem menos colágeno, cada vez a gente tem menos elastina, nossa pele vai ficando mais flácida, a qualidade dérmica vai ficando pior. Então a gente pode fazer com que o seu organismo volte a produzir algo que ele não produz mais através de algumas estratégias. Aí ele, opa, que legal, eu vou fazer o meu corpo produzir isso, não é algo que eu vou injetar e volumizar a face, que eu vou ficar com um bocão, ou um botox que vai paralisar minha musculatura. Às vezes ele não gosta desse tipo de tratamento, mas aí você oferece para ele, por exemplo, um microagulhamento, um jato de plasma, um peeling, algum procedimento que você vai explicar para o seu paciente que a resposta inflamatória da agressão, digamos assim, desse procedimento vai fazer com que ele produza fibroblastos, os fibroblastos vão reagir e você vai gradativamente começar uma nova produção de colágeno. Olha que interessante, você diz, nossa, que legal, meu corpo vai produzir então colágeno que ele não produzia mais. Interessante, eu vou estimular com que isso aconteça. Então, tanto esses procedimentos que envolvem algum tipo de injúria, então o paciente que ele entende que ele vai produzir algo que o organismo dele já não produzia mais, através de um procedimento que você vai criar essa necessidade, então você fez alguma injúria, ou você usou um próprio bioestimulador, que aí você pode falar dos bioestimuladores para o seu paciente, da hidroxiapatita de cálcio, do ácido polilático e vários outros, né? E também ele provavelmente é um paciente que vai ser super fã do IPRF, porque ele vai entender
que você vai fazer uma coleta do próprio sangue dele e através de uma centrifugação você vai separar o golden liquid, que é a parte nobre do sangue, rica em fatores de crescimento, que você vai aplicar então na face dele com esse objetivo também de estímulo de colágeno, de melhora da qualidade dérmica. Entende, gente? Você sabe de tudo isso que eu falei, mas de repente a forma como você vai apresentar e abordar o seu paciente muda completamente a percepção dele. Se você chega para o seu paciente que não gosta muito dessa parte, que acha que é uma bobagem, que não precisa, e você diz assim: o que você acha de a gente fazer uma toxina, um botox, preencher o seu lábio, porque você já pode evitar o seu envelhecimento ou prorrogar o envelhecimento? Ele vai dizer: não, mas quem é que disse? Você tá me chamando de velho? Eu não quero isso, eu não busco isso, né? Então é completamente diferente do que você falar assim: você sabia que existem alguns tratamentos que podem fazer com que o seu organismo volte a produzir algo que ele não produz mais? Entende? Essa percepção, essa virada da chavinha, essa forma de abordar o seu paciente muda completamente a percepção dele e você consegue fechar mais tratamentos de harmonização facial porque você conectou com o seu paciente de acordo com o perfil dele. Outro exemplo que a gente pode abordar: aquele paciente curioso, aquele paciente imediatista, ele quer um resultado para ontem, ele veio, marcou porque ele quer fazer toxina, porque ele quer fazer preenchimento, porque ele quer fazer 1000 coisas. Se aquele paciente, aí você tem todo o seu protocolo, e o seu protocolo diz que primeiro você vai preparar a pele do seu paciente, depois você vai fazer estímulo de colágeno, depois você vai entrar nos procedimentos propriamente ditos, que seria os fios, a toxina, as cirurgias, enfim, né? Você aprendeu isso lá, aprendeu comigo, digamos assim, né? A Natália me disse que era assim que eu tinha que fazer. Aí aquele paciente ansioso, imediatista, que é um resultado para ontem, e você vai pegar e dizer para ele assim: não, nós temos que fazer isso, depois isso, depois isso. Quais as chances de você perder esse paciente e ele não fazer nada contigo? Enormes. Tá, Natália, mas então tu tá querendo me dizer que eu tenho que fazer o que o paciente diz. O paciente chegou dizendo pra você assim: eu quero fazer hoje, porque eu ouvi no Google, ouvi a minha amiga, não sei quem fez não sei aonde, tem uma outra paciente que fez contigo mesmo, Natália, e eu quero fazer preenchimento, fios, botox, bioestimuladores, etc, tudo hoje, tá bom? Eu quero fazer hoje porque eu ganhei de presente Dia dos Namorados e eu quero fazer hoje, tá aqui o dinheiro, vamos fazer. Aí você, na ansiedade de não perder aquela venda, né? Tava precisando, enfim, vou lá e faço tudo aquilo. E a pele do meu paciente não tinha condições de receber aquele tratamento, tava glicada, inflamada, ressecada, etc. E eu fui lá e fiz todos aqueles procedimentos naquele dia. O paciente vai sair do meu consultório, não vai estar bonito, então aquele imediatismo, aquele resultado para ontem ele não vai ter de qualquer forma, porque ele vai sair provavelmente com hematomas, inchado e tudo mais. Talvez, por a pele estar glicada, inflamada, etc., ele pode ter até um hematoma, um inchaço que perdure por bastante tempo, daqui a pouco 2, 3 meses. E esse meu paciente que era ansioso e queria um resultado para ontem, ele teve um resultado, mas um resultado ruim. Um resultado que não foi satisfatório e que ele vai ficar insatisfeito, que ele vai falar mal, inclusive, dos seus tratamentos para outras pessoas. Entende? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos pensar um pouquinho, gente. Eu tenho todas essas possibilidades. Então, aquele meu paciente, ele quer um resultado imediato. E ao mesmo tempo, eu entendo que eu preciso seguir algumas etapas, né? Então, qual é o meio termo disso? Dentre aqueles procedimentos que ele quer, o que ele precisa fazer, o que eu identifico que ele possa fazer, o que eu posso fazer para ele, que ele já tenha um resultado muito legal, que ele entenda: nossa, a Natália é muito boa mesmo. E aí ele vai fechar os outros tratamentos. Ou ele já quis fechar, como eu dei o exemplo agora, ele chegou, é Dia dos Namorados, ele ganhou de presente, ele quer fazer tudo aquilo. Você fecha com ele tudo aquilo, mas você explica: olha só, hoje nós podemos, pela situação atual da sua pele, nós podemos fazer esse, certo? Se você fizer em casa tudo que eu vou te indicar e se comportar com a sua alimentação, usar esses nutracêuticos, esse home care, daqui a 10 dias eu já posso fazer mais esse. Então ele até pode fechar todo aquele pacote com você naquele dia, mas você vai fazer uma parte hoje e uma parte na outra semana, ou daqui a 10 dias, 15 dias, seja lá o intervalo que você acha que é necessário, entende? Você aceitou a parte da ansiedade do seu paciente, você já entregou alguma coisa de resultado, você não perdeu a venda porque o paciente fechou contigo, mas ele também vai entender que quem manda no tratamento é você.
Você que é o profissional, você que estudou, você que sabe, e você mostra isso pra ele. Olha só, eu sei que outras pessoas fizeram, mas cada pessoa é diferente, a pele dela provavelmente estava com uma qualidade diferente, né? Já estava mais apta a fazer os procedimentos, e eu não posso fazer isso contigo. Eu poderia fechar o tratamento contigo agora e você sair daqui com tudo isso feito. Só que o que ia acontecer? Isso. Já conta pra ele isso, o que pode acontecer com a pele dele. E que você prefere que ele nem feche o tratamento hoje contigo, que ele faça só uma parte, ou então, inclusive, que ele faça noutro lugar, se ele ficar chateado que você não quer fazer tudo no mesmo dia, né? Mostra isso pra ele, que você está abrindo mão de receber aquele valor e vender aquele tratamento para ele, porque a sua preocupação não é em vender. A sua preocupação é entregar o melhor resultado para ele, você realmente se preocupa com o que precisa ser feito. Mas, ao mesmo tempo, você já faz uma toxina, você já faz algum peeling, alguma coisa que vai entregar um resultado muito satisfatório, e ele vai dizer, não, olha só, ela já me entregou tudo isso de resultado, e mesmo assim, ela me explicou que eu preciso seguir essa sequência e que assim é a forma ideal de fazer, né? Então, isso também faz toda a diferença e eleva a régua, como eu sempre falo, né? Na percepção de valor, certo? E aí nós temos também, gente, né? Tem N tipos de pacientes, inclusive a gente tem uma live sobre isso no YouTube, que fala sobre vários perfis de pacientes, né? E quem é meu aluno do Sucesso em Hoff, a gente fala então de muitos perfis de pacientes. Existem realmente muitos perfis que quanto mais a gente identificar, mais a gente consegue se conectar e sabe por qual melhor via acessar esse paciente, né? E aquele paciente, então, vou dar mais um exemplo para vocês, que é aquele paciente sem tempo. Isso é o mais comum nos nossos consultórios hoje em dia, né? Aquele paciente ele não tem tempo de nada e ele realmente só vai conseguir fazer os tratamentos se você puder fazer muitas coisas no mesmo dia. É aquele paciente que vai te dizer, Natália, eu consigo vir 2 vezes ao ano na tua clínica fazer alguma coisa para a estética da minha face ou eu não posso fazer. E aí você vai dizer, não posso te atender então, porque você precisa vir 14 vezes, senão eu não consigo fazer os seus tratamentos. Lógico que não, né, gente? O que eu posso fazer para o meu paciente que só pode vir 2 vezes ao ano? Por exemplo, eu posso associar naquela vinda dele todo um protocolo de bioestimuladores, eu posso associar para aquele meu paciente todo um protocolo de naquele dia fazer de repente um microagulhamento, um protocolo associado a peelings, a ativos, infusão de ativos, depende da necessidade de cada paciente, né? Mas eu posso associar isso finalizando com algum preenchimento ou retoque de algum preenchimento que ele tenha feito e uma toxina botulínica. Pronto! O meu paciente vai ter efeitos mais imediatos de resultado de qualidade dérmica através dos ativos que eu fiz a infusão. Ele vai ter resultados que vão demorar um pouquinho mais até descamar a pele e tudo mais com o peeling que eu apliquei. Ele vai ter resultados em 2 meses, em média, pelos bioestimuladores que eu apliquei nele. Ele já vai ter um resultado mais imediato do preenchimento, retoque do preenchimento do lábio, malar, enfim, alguma coisa assim. E a toxina daqui a 10 dias, ele já, 15 dias, ele tem o resultado final, certo? E aí, claro que esse meu paciente já sabe que 15 dias antes dele vir, ele vai usar alguma coisa específica de home care para preparar a pele dele. No dia ele vem e faz o procedimento e depois ele já leva, você já tenha esse paciente, ele não tem tempo de nada, gente. Você já entrega o home care para os próximos 6 meses. Nos 2 primeiros meses você usa isso, já vai lá escrito para ele o que ele vai fazer. Depois de mais 2 meses você vai usar isso e mais 2 meses você vai usar isso. Fechou os 6 meses, você volta aqui. Certo? Combinado? Tudo organizado. A sua secretária vai mandar lembretes para ele, lembrando que está na hora de começar a usar o segundo combo de home care, o terceiro combo de home care e assim por diante. Então, você não fez algo que o seu paciente não precisava, você não vendeu para ele algo que ele não precisava, mas você conseguiu conectar com o perfil de paciente, como é que é a vida dele, a rotina dele, e você conseguiu atendê-lo de uma forma mais adequada. Certo, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Realmente é algo que acontece na clínica de vocês? Essa diferença de perfis de pacientes? Você acha que esse vídeo foi válido para vocês? Então, compartilhe. Curta o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu saiba o quanto eu consegui ajudar e se você tiver mais algumas dúvidas em relação a esse assunto, eu consigo também responder para vocês na sequência, certo? Beijinhos e até o próximo episódio do Netflix.